Quarta, programa Vidas para Cristo, direto da TV Shalom em São José dos Campos, ao vivo. E é uma alegria ter você aí, eu tenho certeza. Aqui, né, as portas estão abertas para que o Senhor fale ao nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Eu estou com uma convidada hoje muito especial, de verdade. Ela é muito especial, uma amiga querida que o Senhor me apresentou desse último ano para cá. É a evangelista Michele. Eu estou feliz que você está aqui. Nossa, a gente ensaiou para a Michele vir aqui, viu, gente? Muitas vezes, né, convidando, mas ela tem uma agenda cheia e não dava. Mas hoje o Senhor preparou para ela estar aqui. Seja bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui. Amém, a paz do Senhor. Quero agradecer essa oportunidade. Deus abençoe a pastora Cristiane. Eu falo que tem pessoas que Deus coloca em nosso caminho como amigas, né? Amém. E Deus colocou a pastora Cristiane como amigas nossa, de oração, de tarde com Deus. E estou feliz de estar aqui na TV Shalom. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, que bom. Gente, antes da gente começar, ela vai ministrar a palavra. A gente vai estar orando aqui. Já apresenta suas causas aí para o Senhor, apresenta tudo aquilo que você... Como é que está seu coração, né? O que você tem de petição e de agradecimento também. Aproveita esse momento que você está aí ligado em algum lugar aí na sua rede social e fala com Deus, conosco. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos por essa oportunidade, por esse momento, por estarmos aqui. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, meu Pai. Meu Deus, fica à vontade, essa casa, esse programa, essa porta é tua, é o Senhor que abriu para que o seu nome seja glorificado, exaltado, para que vidas sejam curadas, libertas, restauradas, Pai, para que o Senhor possa, através das mensagens ministradas aqui, entrar nesse lar, Pai, restaurar essa família, fazer algo novo dentro dessa casa, que só o Senhor pode, só o Senhor sabe. O Senhor que sabe aqueles que vão ser alcançados agora ao vivo, os que vão ver depois, mas que a tua palavra seja ministrada. Toma a tua filha aqui, cobre ela com teu sangue, a tua família, Senhor, a sua saúde, abençoa, meu Deus, a vida da evangelista Michele, continua usando ela, guardando ela, livrando, sendo com ela no ministério, em tudo que o Senhor colocou, Pai, ela para estar fazendo, Senhor, no lar, né? na igreja, aonde ela estiver, que ela seja canal de bênção do Senhor, Pai. Abençoa e usa ela hoje, mais uma vez, Senhor, poderosamente, para falar com todas essas pessoas que precisam ouvir a sua palavra. Nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Fica à vontade. Gente, deixa eu contar, porque ao vivo é assim, né? Cheguei aqui, por isso que a gente já começou uns minutinhos atrasados, né? Cheguei aqui correndo. E aí, né, a gente já chega naquela agitação, aí agora aqui respirando com calma. Ela já estava calma, eu que cheguei assim, tá? Então fica à vontade, deixa Deus te usar e a gente quer ouvir a palavra do Senhor. Amém, a paz do Senhor a todos que estão escutando neste momento. Sou evangelista Michele, congregamos ali a Assembleia de Deus Missão, debaixo da bênção pastor André Câmara, pastora Nayane Câmara. Antes de entrar na palavra, eu quero aqui convidar você. Nós fazemos parte de um grupo ali de Tarde com Deus, todas as quarta-feiras, às 14 horas. A pastora Cristiane é uma das líderes ali conosco, onde Deus tem operado o extraordinário. Cura, libertação, restauração, na rua Conselheiro Rodrigues Alves, 417 Centro. E nós temos também um projeto chamado Somos Filha, que Deus colocou em nosso coração, debaixo da autorização dos nossos pastores, mas é fora da igreja, aonde a gente reúne numa casa, onde mulheres se reúnem com depressão, com pânico, mulheres que não conhecem Jesus, e Deus também tem operado o extraordinário. Nós temos esse projeto, que eu estou aqui com a camiseta, Somos Filhas, e esse projeto que Deus colocou em nosso coração para fora da igreja. E eu quero, nessa noite, com muita alegria, agradecer a nossa amiga pastora Cris, amém, por essa oportunidade de estarmos aqui. E Deus me trouxe um texto muito conhecido, e eu creio que Deus falará em vosso coração. Em Juízes capítulo 4, versículo 4, nós vamos ler a palavra do Senhor, e depois 4 e 14, que diz assim a palavra de Deus. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquele tempo. Ela se assentava das tamareiras de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e o israelita a procurava
para que ela decidisse as suas questões. Versículo 14 diz assim: e Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregará Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Aleluia. Eu estava meditando nessa palavra, pastora Cris, e o Senhor me deu um tema: limitada, mas disponível. Nós olhamos dentro desse texto onde Deus levanta Débora num cenário caótico, um cenário político, religioso e espiritual caótico. A Bíblia vai dizer que depois da morte de Eude, o povo se afasta do Senhor e torna a fazer o que o Senhor reprovava. Havia apostasias ali em Israel. E é tão interessante porque Eude é aquele que trazia o povo de volta. Parece que o povo estava temendo mais ao homem do que a Deus. A gente pode até perder alguns líderes importantes, mas nós não podemos perder os princípios. E é tão interessante que dentro desse cenário, a Bíblia vai dizer que o Senhor permitiu e entregou nas mãos de Jabim. Jabim era o rei que comandava Canaã, e o comandante era Sísera. O povo agora está oprimido. Eu abro um parênteses para dizer algo para você nessa noite. Eu não sei o que está te oprimindo, eu não sei o que é que te causa dor, eu não sei o que é que tem levantado contra a sua vida, mas nesta noite, ainda que limitada, Deus te dará vitória. É tão tremendo porque os israelitas começaram a clamar. Por quê? Porque este exército tinha 900 carros de ferro e oprimia cruelmente o povo de Israel. Eles clamam quando a angústia chega. 20 anos. Eu abro parênteses novamente para dizer que Deus tem que ser a sua primeira opção. Se você está passando dificuldade, não espera o tempo passar, não. Não espera dias passar, não. Que Deus seja a sua primeira opção. Dentro desse contexto, Débora, revestida de força e de sabedoria para liderar em tempo de crise. E o tempo de crise chega, mas o Senhor te dará coragem, sabedoria para lidar em tempo difícil. E quem era Débora, Michele? Era uma profetisa, mulher de Lapidote, que julgava Israel naquele tempo. Lapidote simboliza lâmpada, Débora simboliza abelha. E é tão interessante que o nome dela corresponde. O que é que simboliza? Diligência, sagacidade e utilidade para o povo. Deus dá sabedoria para julgar. Tem questão em nossas vidas, se nós não tiver sabedoria, nós não conseguiríamos passar para a próxima etapa. Deus lhe dará sabedoria. Essa mulher tem força, essa mulher tem coragem, mas força não é ausência de medo. Força não é ausência de medo, mas é confiança no Senhor. Uma mulher que tem uma voz, uma mulher que serve ao Senhor, ela tem uma vocação e tem um título. E eu fiquei pensando sobre isso, pastora Cris, porque vocação é maior que o título. Porque primeiro ela é profetisa, depois ela é juíza. E é tão lindo, porque muitas das vezes a gente acha que o título vem na frente. Não, a vocação vem na frente. Ela é profetisa. Depois vem o que, Michele? O título. Abra um parênteses. A presença de Deus é maior que os nossos títulos. A presença de Deus é maior que tudo. Esta mulher, ela vai julgar, não como uma princesa com autoridade civil, não. Ela vai julgar como porta-voz de Deus, trazendo o povo de volta o arrependimento. Ela está revestida de autoridade, vivia com os princípios da palavra. Mas o que me chama a atenção é que esta mulher, ela tem um lugar único. Ela se assentava nas palmeiras ou nas tamareiras de Débora, entre Ramá e Betel. O povo subia a ela em juízo. Aí o Senhor falava algo comigo.
Fique no lugar que Deus te colocou. Deus não vai cobrar nada mais daquilo que Ele te entregou. Deus não espera que você entregue o que Ele não te entregou. Se é para cantar, canta. Se é para pregar, pregue. Se é para visitar, visite. Se é para abraçar, abrace. Mas a tamareira é dela. O que eu aprendo aqui? Você que está nos escutando nessa noite, você é uma pessoa única. Você é uma pessoa escolhida de Deus para propósito. Quem sabe o teu adversário está olhando para você e dizendo: como é bom o lugar da fulana, como é bom o lugar do outro. Não, fique aonde Deus te colocou. Deus confiou algo único na sua mão. Ela ficava na palmeira ou na tamareira de Débora, crescendo contra a oposição. Deus te fará crescer contra a oposição. Dá a entender que ela ficava em ar livre. Dá a entender que o povo subia ela a juízo e ela tinha uma palavra de salvação. Quando as pessoas vêm até nós, o que é que elas encontram em nós? Deus te chamou mesmo limitada, mas Ele está dizendo para você nessa noite: você está disponível para fazer o que os céus liberou sobre a sua vida? É tão interessante porque Débora entende as suas limitações, porque ela entendia que ela não podia comandar um exército. Ela entendia que o exército precisava ser liderado por um homem. Então ela delega alguém. Respeite as suas limitações. Tem hora que a gente quer fazer algo que Deus não nos chamou para fazer, e está tudo bem. Eu entendo as minhas limitações. Quando eu não posso fazer algo, Deus me dá autoridade para delegar para alguém fazer no meu lugar. Isso é reino do céu. É tão tremendo porque esta mulher entende. Ela nomeia quem? Ela nomeia Baraque. E é tão tremendo dentro desse texto que o Senhor chama esta mulher. Esta mulher agora orienta Baraque para levantar um exército. Para quê, Michele? Para lutar contra o exército cananeu. Ela convoca, ela manda alistar gente para o exército. Uma mulher revestida de amor, de dignidade e de libertação. Ambos trabalharam juntos. Amém. Ambos trabalharam juntos. E é tão tremendo que Deus falava isso comigo. Eu posso ser diferente de placa de igreja que você está. Eu posso estar numa igreja diferente que você congrega, mas fazemos parte do mesmo exército. E quem é o comandante do exército, Michele? É o Senhor dos senhores, o general de guerra, que comanda as nossas guerras. Débora manda chamar Baraque, e ele vai dizer para Baraque: chama 10.000 homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon para o monte Tabor. É tão tremendo porque ela dá uma instrução. E a instrução é: chama gente. E eu fiquei pensando, pastora Cris, sobre isso. Gente é complicada. Gente é difícil. E eu comecei a imaginar nesses 10.000 homens, quantas pessoas diferentes tinha nesse exército. Vamos aqui parafrasear: gente fleumático, gente melancólico, gente colérico, gente sanguíneo, tudo no mesmo exército. Isso é reino do céu. Oh, cabe eu, cabe você. E é tão tremendo que Deus falava algo comigo: o projeto nunca foi nosso e nós precisamos lidar com gente. E tem hora que a gente fala assim: mas tem gente chata. Tem gente complicado, tem, mas o exército não é meu, o exército não é seu, o exército é do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, vamos lá para o Novo Testamento, que Jesus, quando vai ser assunto ao céu, ele diz para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E ali se reunia em oração mulheres, discípulos, apóstolo e criança. Mas no capítulo 2, a Bíblia vai dizer: estavam todos reunidos, oh glória, no mesmo lugar. Que todos é esse, Michele? Melancólico, sanguíneo, gente que nega, gente que trai, gente difícil, gente legal, mas estavam todos reunidos no mesmo lugar, oh glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo, reunidos no mesmo lugar, com gente difícil, gente chata, gente fleumático, gente melancólico. Cabe no reino
dos céus. Mas a Bíblia vai dizer em Mateus 6:6, tu quando orares, entra no quarto, que teu pai que te vê, secretamente te recompensará. Quando ele fala solo, pastora Cris, ele está falando sobre intimidade. É você falar no quarto o que você não falaria em voz alta, aquele pecado que você não falaria em voz alta. Mas para ser cheio, eu preciso estar reunido com gente. Oh, glória a Deus. É tão lindo porque, voltando no texto, Débora vai dizer para Baraque, chama 10.000 homens da tribo de Naftali. E é interessante que Débora, ela tinha autoridade, ela era respeitada, ela decidia entre o certo e errado, mas também apresentada como mãe de Israel, alguém revestida de autoridade. Amém. E o que me chama a atenção, que esta mulher incentiva o chamado do outro, porque ela vai incentivar Baraque, ela vai ajudar Baraque a vencer, fortalecer interiormente. Aí Deus me dava uma frase: se eu não vencer as guerras internas, não vencerei as externas. Abro parênteses aqui. Para mim estar aqui é um desafio, porque eu venci depressão, síndrome do pânico, fobia social, medo de tela, medo de muita exposição. O Senhor me encontrou. Já fiquei 3 dias trancada num apartamento com crise de pânico. O Senhor me encontrou. Era guerras internas. Tinha guerra 2, 3, 4, 5 vezes. Tomava remédio. Mas o Senhor me encontrou nos meus medos. O Senhor me encontrou nas minhas inseguranças. O Senhor me encontrou nas minhas dores. Eu não sei se você que está me escutando sofre alguma guerra emocional. Quem sabe você está com medo e quer fugir de algo, quer fugir do ministério, quer fugir dos ambientes. Mas eu vim como uma profeta de Deus para dizer algo para você: não fuja de nada e nem de ninguém, porque o Senhor vai te ajudar a vencer as guerras internas. As guerras internas ninguém vê. As guerras internas é só você e Deus. As guerras externas está todo mundo vendo o que você está passando, mas as guerras internas ninguém vê. E sabe o que é interessante? Débora incentiva o chamado de Baraque. Ela vai dizer no versículo 7: o Senhor vai adiante e fará que Cícera, o comandante do exército, vai atacar com carros de guerra. Nós estamos em guerra. Baraque vai dizer para ela: se tu fores comigo eu irei, mas se tu não fores, não irei. Por quê? Baraque dá a impressão que dá um temor, dá um medo, porque ele sabe quem eram os cananeus. Diz a história que as rodas dos carros dos cananeus tinha faca pontiaguda, que mutilava os pés dos soldados indefesos. Aqui no Antigo Testamento a luta é contra um exército físico, é contra Císera e contra Jabim. Mas hoje o apóstolo Paulo vai dizer para nós em Efésios 6:10: revesti de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. A minha luta não é contra pessoas, a minha luta não é contra a sogra, não é contra marido, não é contra vizinho. A minha luta é contra principados e potestade. E nesta noite Deus te dará patente diferente para vencer as suas guerras. O diabo não vai entrar na tua casa e roubar o que é teu. O diabo não vai roubar os seus filhos. O diabo não vai roubar os seus sonhos. O diabo não vai roubar as suas propriedades, porque o Senhor te reveste de autoridade, capacete, espada, calça os pés com a preparação do evangelho. Há revestimento de Deus para a sua vida. Aleluia. E é tão tremendo porque no versículo 9 ela vai dizer: não será tua a honra. Não será tua a honra. E o que é interessante dentro desse texto, Débora vai chamar a guerra de uma jornada. Débora, ela vai junto. Eu aprendo algo dentro dessa palavra: não levo o meu nome, mas eu estou. Glória a Deus. É tão lindo porque você já viu uma casa muito chique de 2 milhões de reais? Se você não tem, eu profetizo que você vai ter em nome de Jesus. Quando uma casa muito chique de 2 milhões de reais e é uma construção, você vai ver que leva o nome do engenheiro. Tem o pintor, tem aquele que faz ali, tem o pedreiro,
tem o eletricista, mas não leva o nome nem do pedreiro, nem do eletricista, nem do pintor. Não, leva o nome do engenheiro. Assim é a obra do Senhor. Nós somos os construtores que estamos fazendo a obra, mas não leva o nosso nome, leva o nome do Senhor dos Exércitos. Não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. E nós estamos correndo para o final. Ela convoca 10 mil homens da tribo de Naftali e da tribo de Zebulon. Um exército disposto a sair após. Não era um exército desalinhado, não era um exército bagunçado, porque o reino dos céus tem organização. Mas quem era o exército de Israel? Era uma infantaria. E quem era o exército do inimigo? Era de carros e cavalo. O salmista no Salmo 20 vai dizer: uns confiem em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome dele. Aleluia. A confiança deles era nos carros e nos cavalos. Parece que era desproporcional. O exército inimigo parecia superior ao exército de Israel. Tem hora que é assim na sua vida. Você olha a sua situação, parece: Senhor, está desproporcional isso aqui. Senhor, essa situação não está muito favorável. Parece que eu vou perder esta peleja. Parece que eu vou perder esta batalha. Mas eu quero liberar algo sobre a sua vida. A presença dele é suficiente. Aleluia. A presença dele é suficiente para te dar vitória. Quem está no comando desta guerra é o Senhor dos Exércitos. É tão tremendo que era um após o outro. Quando soube Sísera que Baraque estava lá no Monte Tabor, a Bíblia vai dizer que ao ouvir o deslocamento, o que é que Sísera faz? Ele vai. Mas Deus disse: atrairei a ti. Tem guerra que não é o diabo, não, é Deus atraindo até você para te alinhar você. Quando Deus quer te dar uma patente nova, Ele te dá novas guerras. Quando Deus quer te dar uma patente nova, Ele permite coisas acontecer que você não está entendendo. Fugiu do seu controle. A gente não gosta de situação que foge do nosso controle. A gente gosta de estar no controle de tudo. Mas tem hora que Deus arranca o nosso controle para nós entender que é sobre Ele. A Bíblia vai dizer que a confiança do inimigo era carros e cavalo. Mas aqui tem alguém revestida de autoridade. Débora vai dizer para Baraque no versículo 14: hoje é o dia, oh glória, que o Senhor entregará Sísera em tuas mãos. Quero liberar algo sobre a sua vida. Hoje é o dia que o Senhor entrega essa vitória nas suas mãos. Hoje é o dia da porta se abrir. Hoje é o dia de rendição na sua casa. Hoje é o dia do inimigo bater em retirada. Hoje é o dia dessa cura chegar no seu emocional. Hoje é o dia daquele documento assinado. É hoje, oh glória a Deus. Aleluia. Enquanto eu estava em casa orando por este momento, o Senhor me visitou e Ele disse comigo: libere, filha, hoje é o dia da sua vitória. Aleluia. Não é amanhã, é hoje. A Bíblia vai dizer que ela libera uma palavra, mas todas as vezes que Deus libera algo sobre a nossa vida, parece que o cenário vai ficar desproporcional. Porque libera uma palavra de Joséfo, que quando Baraque vê o exército inimigo todo alinhado na montanha de Tabor, a Bíblia vai dizer que seu coração vacilou. A Bíblia não, Joséfo vai dizer que o coração vacilou. Ele teve medo. Então ele pede para o exército sair daquele ambiente para um lugar mais seguro. Mas dentro desse texto agora a Bíblia que diz que Débora encoraja, dizendo: hoje é o dia. Parafraseando, Deus está dizendo para mim e para você: não tenha medo, não fuja de nada, não tenha medo de confronto, não. Parece que está desproporcional, parece que a conta não fecha, parece que a porta fechou, parece que a crise chegou, e Deus me trouxe aqui para lhe dizer: hoje é o dia. Deus não trabalha com o cenário, Ele trabalha com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Ele teve medo. A Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Eu gosto dessa frase. O medo pode até me visitar, mas não pode ser habitante. O medo até chega. Quem nunca teve medo?
Quem nunca passou medo? Você já teve medo essa semana? Medo de algo não acontecer, medo de as contas não dar certo, medo dos filhos se perder, medo de não pagar a conta em dia, medo de tantas coisas. Mas o Senhor não te deu espírito de medo, mas de ousadia, de poder e de equilíbrio. Ela está dizendo: porventura o Senhor não vai adiante de ti? Parafraseando, você não se atreveria em ir, sendo que Deus é o comandante desta guerra? Ele estava dizendo assim: Císera era um homem famoso, Císera já tinha vencido guerras, Císera tem um exército preparado com carros e cavalos. Mas ela está dizendo aqui, parafraseando, quem está no comando de Israel, oh glória a Deus, é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Quem está diante da sua casa é o Senhor dos exércitos. Quem está diante da sua empresa é o Senhor dos exércitos. É o Senhor que está no comando. Diante do avanço, Baraque agora tem o que? Carros e cavalos. A Bíblia vai dizer que o Senhor dos exércitos derrotou ao fio da espada, e Císera fugiu a pé. Qual era a confiança? Era em carros e cavalos. O próprio Deus elimina o inimigo, porque Baraque obedeceu a voz profética, confiou no poder do Senhor. O próprio terror de Deus apavorou o inimigo, oh glória a Deus. A Bíblia vai dizer em Juízes 5:20: desde o céu lutaram as estrelas, diante das suas órbitas lutaram contra Císera. Parece que até a natureza lutou contra Císera. A Bíblia vai dizer que o Senhor venceu todo o exército. Joséfo diz que veio uma tempestade violenta de granizo, causando sobre a cabeça dos inimigos uma confusão, fazendo eles fugirem. E é tão interessante que dentro desse contexto, a Bíblia vai dizer que Císera foge. Precisa descer do carro, precisa descer do orgulho. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Agora nesse texto, vai na casa, e eu finalizo aqui, de uma mulher chamada Jael, alguém que não foi chamado para guerra, limitada. Débora, uma juíza, profetisa, mulher de Lapidote. Jael, esposa de Éber, o queneu, dona de casa. Você entende que Deus pode usar eu, pode usar você? Cada um precisa ficar no chamado que Deus chamou. Parece que ali havia uma paz, uma mulher quieta, inofensiva. A Bíblia vai dizer que ela sai ao encontro de Císera, e quando ela sai ao encontro, diz: entra na minha tenda. Ele pede água, ela dá leite, ela cobre. Provavelmente essa mulher estava na porta da sua casa esperando a notícia do sucesso da peleja e da guerra. A Bíblia vai dizer que ela pega uma estaca comprida e coloca sobre a sua têmpora e matou. Limitada, mas disponível. Temos as nossas limitações, mas Deus nos dará capacitação. Oh, glória a Deus. Dentro desse contexto, duas mulheres: Débora, uma juíza; Jael, uma dona de casa. Ambos venceram. Uma palavra foi liberada: Deus dará na mão de uma mulher. Eu quero dizer algo para você. Aquilo que Deus já liberou para você, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e você já esqueceu do que Deus já liberou, Ele me trouxe aqui para lhe dizer: o que Ele liberou, Ele é poderoso para fazer e realizar. Ele vai cumprir todas as promessas. Deus nos chamou mesmo limitada. Quem sabe é dentro da sua casa, como esposa, como mãe, como pai, como filho. Deus quer te usar, mesmo limitado, mas disponível para viver o extraordinário. E Deus trouxe paz a Israel. E o que é isso, Michele? Enquanto eu meditava nesta palavra, Deus falava algo comigo: limitada, mas disponível. Não deixa que o medo te pare.
Não deixa que a circunstância te pare. Não deixa que os dias ruins te pare. Não deixa que os dias de inverno te pare. Você sempre será limitada, mas Deus te capacitará para estar disponível para o reino dele. É tão lindo porque Deus faz com que Baraque use o que, Michele? Ele tinha força, ele tinha espada. E Débora, Michele, tinha voz de comando. E Jael, Michele, tinha estaca, aquela que era responsável pela tenda. Você entende que cada um, Deus nos deu uma ferramenta? Parece que às vezes a nossa ferramenta é menor do que a da outra irmã. Não, não é não. Só use o que Deus liberou. Aleluia. Para você. Qual é a diferença? Não é o tamanho da ferramenta, não. É quem usa você através da ferramenta. Quem sabe Deus quer que você se posicione dentro da sua casa. Você espera que uma pastora vá, que um pregador vá, que o pastor da igreja vá para orar sobre a sua casa. Deus dizendo, se posicione dentro da sua casa, porque Ele te entregou um talento, Ele te entregou uma ferramenta. Seja o que foi alistado dentro da sua casa, porque o diabo não vai desistir de você nem da sua casa. Ele vai tentar todos os dias parar você, parar seu casamento, parar seus filhos, parar seu ministério. Mas nesta noite o Senhor te revestirá de poder, de autoridade, para você vencer dias difíceis. É o Senhor dizendo, eu te capacito. Posicione dentro da tua casa, porque esta guerra que você está vendo na tua casa, no meio dos filhos, no meio do casamento, o Senhor te dará estratégia para vencer as guerras. E eu finalizo aqui, limitada, mas disponível. Deus me chamou para esse tempo, com as minhas limitações, e eu falo para Deus, Deus, não deixa que os meus temores, que os medos me paralisam no meio da caminhada, porque é o Senhor que nos chamou. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. Ô Glória, que palavra tremenda, né? Tem muito ensinamento aqui. Eu fui anotando as coisas que a Michele foi falando aqui, porque tem muita coisa tremenda nessa palavra, né? Uma das coisas que eu estava percebendo aqui é que a Débora, ela não inventou uma missão, né? Sim. Não foi ela que inventou. Ah, Baraque, essa aqui é uma missão que eu inventei. Não, ela lembrou ele de uma missão de Deus. Amém. E às vezes a gente precisa de pessoas assim, né? Que nos lembre do que o Senhor nos chamou para fazer, do que Deus espera de nós. Porque tem horas que a gente está meio que adormecido. É como se assim, né? O homem está ali adormecido e tipo assim, precisou de uma mulher se levantar. E alguém, né? A gente fala que é a mulher porque foi a Débora, mas poderia ser qualquer pessoa. Às vezes nós estamos adormecidos, foi o que me chamou a atenção também aqui, né? E a gente precisa que alguém dê uma sacudida, né? No versículo 6 aqui, eu estava vendo quando você começou a ler, que porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem. Sim. Ou seja, Deus já tinha falado, Deus já tinha dado direção, mas às vezes, como você falou, o medo, a insegurança e um monte de coisa que vem, né, que a gente às vezes não fala para ninguém, paralisa e nós ficamos ali esperando o quê, né? Esperando que alguém se mova e assim, os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Eu entendo isso, né? Verdade. Os propósitos do Senhor não podem ser impedidos. Então, se eu não me levanto, Deus vai levantar alguém. Mas se Ele quiser me usar mesmo assim, Ele vai levantar alguém para falar comigo. Sim. Não é assim? Então a gente vê, por exemplo, Jonas, né? Eu lembrei de Jonas aqui agora. Havia um propósito, havia uma missão, havia uma ordem. Mas ele decidiu o quê? Não quero obedecer, não quero fazer. Ele sabia, era muito claro para a vida dele. A ordem, a direção, o que fazer. Sim. Ele era um profeta. Mas ele decidiu não fazer, não quero fazer e eu vou para outro lugar. Só que não tem como a gente fugir. Quando Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Então assim, não tem como nós fugirmos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E o que aconteceu, né? Ela não está falando sobre Jonas, mas é porque me veio a lembrança da questão do... O Senhor foi atrás dele, né? Sim. Permitiu situação difícil, apertou, né? Quase que ele morreu, ele não ia morrer porque Deus tinha esse propósito, mas o Senhor mostrou assim, não, você vai fazer o que eu falei. Porque se Deus, eu sempre falo aqui no programa assim, Deus não escolhe errado. Se o Senhor nos colocou em um posicionamento, em um lugar, com as ferramentas na mão, Ele sabe que a gente vai conseguir usar aquilo. O problema é que a desobediência, né, às vezes... Ou a paralisação, que aqui no caso não foi nem a desobediência. Foi o medo. Foi o medo. Sim. Tô com medo, não vou. Tanto que ele falou, só vou se você for. Sim.
Ou seja, está claro aqui na palavra, não fala a palavra medo, assim, super especificamente, mas está claro que era um medo, era uma insegurança do que ele ia viver e contra quem ele ia lutar. Só que esquecendo que, né, o Senhor dos Exércitos é o general, né? Amém. Ele é que vai na frente. Sim. E por isso que a gente precisa, né, pastora Cris, de pessoas que nos incentivam. Sim. Eu falo que no meio da caminhada a gente precisa de gente. Literalmente. Eu falo que às vezes, quando eu tive depressão, eu queria ficar isolada, queria ficar no quarto fechado, não queria conversar com pessoas. Mas gente cura. Gente fere. Porque a gente fere também pessoas, né? Mas gente cura. Gente cura gente, claro que gente fere, mas nós precisamos, às vezes é uma voz, é um comando. Porque ele precisava de um comando. Ele tinha os braços, ele tinha a estratégia de guerra, ele tinha a espada, mas não tinha um comando. Aí Débora vem com o comando. Porventura Deus de Israel não deu ordem. É uma dizendo, não já falou contigo? E tem hora que nós estamos tão assim paralisados naquilo que Deus nos chamou, e a gente fica tão... Tem gente que pega o medo e como estimação. Eu não vou, e tá, eu sou medrosa mesmo, não consigo mesmo. E o que acontece? Ela dá uma voz de comando e ele vai. Eu falo assim que às vezes você vai até com medo, mas você vai. Mas uma voz de comando. Então nós precisamos de pessoas que nos incentivam. Isso é fato. Na mesa nossa, nós precisamos de pessoas que incentivam o ministério, incentivam a gente a ser melhor, incentivam a nos aproximar de Deus. A gente vê que Débora incentiva Baraque, o chamado que já existia nele. Não era ela que estava fazendo o chamado, ela estava só lembrando para que é que ele foi chamado. E nós precisamos de gente. Eu falo que depois que Jesus me curou, eu amo estar com pessoas. Eu falo, gente, eu amo estar com gente, até gente chata, que gente chata também melhora a gente. Amém. Sempre tem, né? Não, mas gente, é importante mesmo, assim, como você falou. E às vezes nós focamos muito em pessoas ruins, pessoas que ferem. Sim. Mas você falou algo bem importante. Não é todo mundo que fere, tem gente que cura. Sim. Só que às vezes as experiências passadas, talvez na família, ou com amigos mesmo, foi tão ferido que se fecha para as pessoas novas que o Senhor quer usar para curar, que o Senhor quer usar para levantar, para fortalecer, né? Sim. E a gente precisa de ter amigos mais chegados que irmãos, amigos que acreditam na missão, amigos que acreditam no chamado. Porque você falou uma coisa que eu até anotei aqui também: vocação é maior que título. Eu anotei aqui, a Michelle foi falando, né? Eu vou escrevendo para que a gente possa comentar depois. A vocação, né? O chamado. Então, a gente precisa andar com pessoas que acreditam no chamado que Deus tem na nossa vida. E que não queiram ter para a gente disputar, né? Competir. Porque às vezes a gente anda com pessoas que até acreditam no chamado, mas ao invés de pegar lá, por exemplo, a estaca, a outra pegar cada uma a sua ferramenta, não, eu quero fazer igual e tal. E não tem, né? O Senhor nos chamou a multiforme graça de Deus de trabalhar, né? Então, assim, por exemplo, eu sempre brinco aqui, rapidinho você vai falar, do louvor, né? As pessoas louvam. Tem gente que tem uma voz grave, tem vezes que não, eu não sei os nomes, mas assim, tipos diferentes. Se eu quiser, por exemplo, a minha voz é mais grossa, né? Eu não louvo, tá? Mas se eu quisesse louvar, se fosse um chamado da minha vida, eu não louvaria Ana Paula Valadão. Por quê? Porque a voz dela é linda, mas é o chamado dela. Eu louvaria, sei lá, Rose Nascimento, umas coisas mais assim, mais Léa Mendonça, Então, estou trazendo louvor, que não é o meu chamado, mas só para vocês entenderem que cada um tem que ficar na vocação que Deus levantou, porque naquela vocação você vai alcançar vidas, você vai, sabe, as pessoas vão se conectar com você, porque é verdadeiro. Se eu tento ser, digamos assim, uma voz no louvor, trazendo esse paralelo, né? Mais fino, mais agudo que chama, né? Mais agudo, vai ser uma coisa fingida e eu não vou conectar com pessoas. Então, assim, a essência faz diferença também. A essência é a nossa verdade, é aquilo que Deus nos chamou para ser. Exatamente. É igual Débora tinha um lugar dela. Então, cada um tem o seu lugar. A gente não precisa ficar no lugar do outro. Se nós ficarmos naquilo que Deus nos chamou, não vamos ter problema na rota. Porque o que às vezes a gente se perde na rota é porque às vezes eu quero fazer algo que Deus não me chamou. E tá tudo certo. Porque quando a gente aprende nossas limitações e quando a gente aprende para que é que nós fomos chamados, escutei essa frase do pastor André, ele falando sobre isso: Deus não vai cobrar além do que ele te entregou. Ele disse que Deus não cobraria que ele fosse um Billy Graham.
Deus cobraria que ele fosse um André. E é de fato, Deus quer que disso. eu seja Michele, pastora Cristiane, porque quando a gente fingimos que nós não somos, nós perdemos a essência e não cumprimos o propósito. Então, fique no que Deus te chamou. Cada um tem o seu lugar específico e seu chamado. Glória a Deus. Eu acho isso muito lindo. E é lindo mesmo, porque às vezes você vê uma pessoa... Eu vejo lá, por exemplo, eu e meu esposo, por exemplo, né? Para ministrar. Um é mais assim, né? Que sou eu. Sou mais assim. E ele é mais calmo, ele, né, é mais tranquilo, é mais sereno. Então, eu tô falando da minha casa. Então, cada lugar, né, é muito diferente. E é gostoso você ouvir. Essa diferença, né, faz o reino de Deus ser tão lindo, tão perfeito. Porque, assim, se todos nós fôssemos iguais no sentido do chamado, da vocação, como que alguém ia se identificar conosco? E as pessoas só se conectam se elas se identificar com a gente, né? Então, assim... Por exemplo, tem pessoas que se identificam com a sua dor, tem pessoas que se identificam com a minha dor, e elas vão se conectar. No sentido de vai querer te ouvir, vai querer ouvir a palavra que sai da sua boca, vai querer ouvir a ministração que sai da sua boca. No sentido assim, nossa, fala muito comigo. Por quê? Porque ela se identifica com você, porque você é assim. A essência, a maneira como Deus usa. Então, vocês estão entendendo? Vocês que estão assistindo? Faz diferença. Porque o Senhor nos chamou para conectar com públicos diferentes. Isso que ela falou, né? A Michele falou aqui do pastor do Billy Graham e do pastor André. Então, é público diferente. E não funciona, né? Se não for assim. Não funciona, não conecta, não é verdadeiro. E a gente precisa ser autêntico, né? Em Cristo. Eu lembrei da Josi. Autênticas em Cristo. Autêntica em Cristo. Ela está assistindo a gente aqui. Um beijo para você. É autêntica em Cristo, né, Josi? Não é réplica. É ser original, né? É ser original. É ser de verdade, né? Autêntico. Porque Deus não quer que a gente seja réplica de ninguém. Não pode. A gente tem que ser única mesmo. E assim, é interessante, você falou da réplica, eu pensei, né? Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Me lembrei desse versículo. Mas assim, não é imitador ser, eu sou também o apóstolo Paulo. Não. É imitador no sentido do temor, no sentido da obediência, no sentido da fé, no sentido de largar tudo e priorizar o reino, né? Não é? Então, assim, ser meu imitador nesse sentido, não é querer ser o apóstolo Paulo, né? Então, você falou de ser autêntica e não ser réplica. O ser autêntica é ser o que Deus chamou para ser, e amém. E, gente, tem tanta coisa linda nessa palavra, né? Que, assim, ela falou das guerras internas, né? Que ninguém vê, eu também anotei isso aqui. Guerras internas. De vez em quando eu faço podcast aqui com o pessoal da inteligência emocional, lá da Febracis. Já vieram algumas pessoas aqui e fala sobre isso, né? Como é que é o nome? Guerras internas? Não, guerras internas, mas é assim, das coisas que fazem, das feridas, né? A palavra é essa. As feridas, né? Os vícios emocionais, as coisas que a pessoa tem que veio da infância, os traumas, as dores que vieram da infância, e a pessoa fica lutando contra aquilo uma vida, né? E quando eu falei do podcast que eu já fiz, é no sentido que elas explicam, elas ensinam, né? Como você... até a própria Josi já veio aqui também, que ela é... terapeuta, e explicou aqui como você sair, né? Desse tipo de situação. De dor. Porque se você ficar no cenário de dor, você vai ter medo, insegurança, vai ficar com aquelas guerras ali, eu não consigo, não vou ajudar ninguém, e não ajuda mesmo, né? E o Senhor quer nos usar assim mesmo. Amém. É verdade, o Senhor quer. Com as nossas dores, né? Exatamente. Não é todo dia que você acorda, uau, né? Tem dia que você acorda querendo parar, querendo desistir. Tem dia que vem dúvida, vem medo, você pensa, será que foi para isso mesmo que Deus me chamou? Aí você vem um ponto de interrogação, mas qual a diferença? Quando você dobra o seu joelho, fala com o Senhor, fala com os céus, Ele te levanta, Ele te ajuda, Ele te capacita, Ele te dá força. E aquelas pessoas que te faz bem também. Eu falo que tem gente que é tão bom estar perto dela, né? Falo que tem gente que te eleva, tem gente que te faz bem. Fique perto dessas pessoas. Claro que vai ter gente difícil, não vai fugir de gente difícil não. Que gente difícil, aprendi uma coisa com o Senhor. Todas as vezes que eu quis correr de gente difícil, Deus falou, eu estou trabalhando em ti. E a gente também é difícil, não é todo dia que você acorda legal não. Tem dia que você acorda também tribulada, só Jesus na causa. Aí o Senhor vai e te ensina a melhorar a cada dia. Amém? Glória a Deus, Não estou aqui agora vendo os comentários aqui do YouTube, né? A gente está com a Josi aqui, nossa amiga Josi, a Priscila, a pastora Sirlene, Fátima Pereira. A irmã Fátima, Deus abençoe, saudade, hein, amada? A pastora Delma também está aqui, Roberta,
Mãe de 7, a Roberta lá da igreja. Sim. E aí, estão comentando aqui, né? A Roberta falou, a pastora Michele é assim, sempre disponível a ajudar, orar muitas vezes através do que ela falou. Foi usada por Deus, eu me reergui novamente. Amém. A Roberta falou aqui, Amém. né? Vim me abastecer da palavra. A pastora Adelma falou, eu recebo essa palavra abençoada. Enfim, né? Amigas queridas, são bênção. Então a gente está aqui com vários, no Facebook também está lá o pastor Augusto. Tem uma turma aqui com a gente, né? Que eu não, novelice, que eu não conheço, Célia, Zilda, sejam bem-vindos. Missionária Zilda. Missionária Zilda. Intercessora. Deve ser mesmo. E que bom que vocês estão aí, né? É uma palavra abençoada mesmo que ela trouxe para nós aqui. E a gente está caminhando para o fim, ainda tem tempo, ainda tem uns 10 minutinhos aí. Estamos caminhando para o fim, mas é uma alegria, viu, Evangelista, ter você Amém. aqui, de verdade. É uma palavra que edifica muito, né? Tudo que você trouxe de todos os exemplos que você deu na Bíblia aí, da palavra liberada, de cada um fazer o seu chamado, né? De tudo... limitada, mas disponível. Achei muito lindo esse tema, né? Limitada, sim. Porque a gente não... Uma coisa importante de ser explicado, talvez para quem não é cristão, porque quem é cristão já ouviu isso muito, mas Deus não quer que você seja perfeito para começar a te usar. Sim. Até porque, né, ele não chamou os perfeitos. Ele não chamou os super capacitados, sim. Né? Senão só seriam doutores, né? Super top, que sabe tudo, que seriam servos e ministrariam, e enfim. Mas não, o Senhor chamou pessoas simples, igual você falou da dona de casa, né, a Jael, sim. E foi através da mão dela. É tremenda essa palavra. Não foi Baraque, não foi Débora, não foi foi a Jael. Juíza, foi a Débora. Foi Ou seja, as pessoas simples, pessoas que estão disponíveis, assim, eu estou aqui, é como se fosse assim, eu olhando essa palavra de Jael, dessa parte de Jael, eu penso assim, eu estou aqui, Senhor, está sempre adorando, louvando, engrandecendo, estou aqui na minha casa, né? Ninguém está me vendo, mas quando chega na minha mão, eu sei o que fazer. Meu Deus, é tão lindo, hein? Coisa gente, linda. Quando Aleluia. chega na minha mão, eu sei o que fazer. E sabe o que é lindo? Aleluia. A Débora era alguém que todo mundo conhecia. Juíza, né? Débora, todo mundo conhecida. Sim. Ela servia em público, e Jael, nos bastidores. É isso que é o reino do céu. Alguém que serve em público e tem um nome, né? Tem um título, tem uma vocação. Mas Jael é conhecida pelos bastidores. Glória a Deus. E eu quero liberar essa palavra nos bastidores. Deus fará você conhecida pelos seus bastidores, pelas suas orações. Aleluia. Porque eu falo, pastora Cris, às vezes a gente está fazendo uma obra, mas tem os bastidores. Aquela que empurra o barco, aquela que ora pela gente, né? Aquela que está ali com a gente em todos os momentos. Sim. Então eu louvo a Deus que tem as dos bastidores. Tem a de público e tem a dos bastidores. E eu creio que essa noite Deus está fazendo e destravando sobre nossas vidas aquilo que estava preso. Você vai estar disponível para o reino em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que forte, bastidor. Falei aqui, até, né, senti Deus aqui nesse negócio, porque tem pessoas que se sentem menos, né? Inferiores, né? Porque eu queria ser de outra forma. Não. Mas se nos bastidores você for íntegra ali com o Senhor vê o que está em oculto, né? Por isso que fala orar em secreto, né? Sim. O Senhor está vendo ali o secreto, a peleja, ele está lavando uma louça, mas está louvando, adorando, intercedendo por alguém. Senhor, guarda minhas irmãs que estão lá no programa agora. Amém. Né? Eu não estou lá, mas eu estou aqui. Então você falou uma coisa que é importante, a gente precisa dessas pessoas. E eu entendo que muitas dessas pessoas, elas entendem que elas não foram chamadas para o público. Mas tem algumas que infelizmente não entendem, sentem, né, inferiores, entristecidas, mas eu creio, sabe, que Deus, Ele sabe o porquê. É igual a parábola lá dos talentos, né, que o Senhor deu para cada um. E às vezes o que está em oculto tem 5 talentos, mas ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas tá sustentando, é como se fosse assim, a base de quem está no público. Não que quem está no público não tem que ter a sua vida com Deus, nada disso. Mas se não tem essa base, sim. Se a gente não tem pessoas para interceder, enfim, não funciona, gente. Verdade. Uma vez, só para finalizar aqui, uma vez eu fui tentar ser diferente do que Deus me chamou. Porque eu sou muito espontânea no púlpito.
E às vezes a gente dá umas gritadinhas. E eu fui ministrar de uma forma diferente, porque eu queria falar. Eu acho lindo quem fala tranquilo, que fala manso. E eu fui tentar ministrar assim. Desci do púlpito, o Senhor falou para mim assim: eu não te chamei para ser assim. Não dá. E aí eu falei: Jesus, mas eu queria tanto ser uma pessoa mais tranquila, né? Com uma voz diferenciada. E o Senhor falou: não te chamei para ser assim. Aí eu aprendi. Eu preciso ser quem Deus me chamou para ser. Amém. Outra coisa que o inimigo pega, que a gente tem que repreender todos os dias, é o comparativo. Porque às vezes a gente quer se comparar com alguém. Não! Deus te fez de forma única. Você pode ver, lá em casa são 4 filhos, um diferente do outro. Um é mais explosivo, o outro é mais extrovertido, o outro é mais tranquilo. Você pode ter vários filhos, você tem 2 filhas, uma diferente da Totalmente. outra. São únicas, São não é? únicas. O nosso digital é único, não é isso? Nós somos pessoas únicas. E quando alguém quiser te comparar ou quiser que você seja o que Deus não te chamou para ser, você fala: não, Deus me chamou para ser assim. E cabe gente no projeto e gente no reino, e a mesa, o Senhor. Cabe você na mesa e cabe eu na mesa. Isso que é lindo, né? Oh, glória, isso é tremendo. Eu acho isso tremendo, porque, gente, é extraordinário como que o Senhor escolhe, como que Ele, sabe, como que Ele faz. E isso aí que você falou, eu já tentei ser quem Deus não me chamou. Acho que todo mundo passa por isso um tempo, né? Porque a gente tenta, né, ser diferente, não. E às vezes, e assim, sabe o que veio aqui no meu coração? Que a gente tenta, não é porque a gente quer ser diferente, não. A gente está satisfeito como Deus nos chamou. Mas às vezes a gente quer ouvir a voz das pessoas que estão falando. Sim. Tipo assim, né, no meu caso, que eu sou escandalosa, né? As pessoas, algumas pessoas, principalmente família, né? Ah, não precisa falar dessa forma, não precisa gritar assim. Meu marido teve uma época que eu pregava, e eu lembro que ele falava assim: você bate muito. Você precisa, no final, dar aquela coisa do amor. E assim, gente, aí eu falava pra ele: mas tá falando do amor. Eu pregava o amor, só que é o jeito de falar, é a forma de ministrar. E eu me lembro que, assim, foram muitos anos ele ficava falando isso. Meu marido, pastor Patrick, viu, Patrick? Você tá aí, ó. Ó, noite de cura. Ele falava isso. Não, mas assim, a gente conversa sempre. Eu dizia pra ele: não tem jeito, eu sou assim, foi assim que Deus me levantou. Eu sempre falei. Mas eu já tentei ser assim e não funciona, gente. Como eu falei, é forçado. Se você tentar, é forçado. Deus repreende. Sim. Não vai fluir, porque não é você. Então eu falei: ó, fica do jeito assim, mamor que você é. Eu lembro que a gente pastoreava, né, há uns anos atrás, e as pessoas me chamavam, era assim, ó, a pastora do cajado e o pastor do amor. Oh, meu Deus. Você acredita? Era assim que eles ouviram essa palavra da gente. Amavam os dois, mas era assim. Por quê? Porque o jeito de falar, de ministrar, mas ou você aconselhar, precisa do pastor do amor e do cajado aí, ó. Tem que ter, então. Completa. Não tem como. Se for só amor, não dá, a gente não vai pro céu, né, gente? Mas enfim, é muito legal isso aí, né? A essência que a gente falou o tempo todo de ser única, né? Sim. Que bom, Michele, que você trouxe essa palavra. Amém. Vou pedir para você. Tem tanta gente comentando aqui, gente. O pessoal gosta de compartilhar, né? Que, enfim, de falar sobre o programa, que tá uma bênção. Amém. E, enfim, o jeito de ser, né? Tem uma irmã aqui falando que é Deus purinho. Amém. Me perdi aqui. Isabela está falando aqui. Enfim, gente, mas eu vou pedir para você, se você fosse agora, que agora a gente vai acabar mesmo, se você fosse falar tudo que a gente falou aqui em poucas palavras, você fala assim: chegou alguém agora aí e está online, e você tivesse que resumir assim, sei lá, em 2 minutinhos, tudo que você falou, tudo que foi ministrado, o que você falaria para as pessoas? Só não perca a sua essência. Não perca quem você é. E acredite no que Deus te chamou. E ponto. E os céus, Ele faz o resto. Amém? Glória a Deus. Pode Vamos orar, então. Nós vamos orar neste momento. Você que está nos acompanhando aí, que o Senhor venha neste momento, enquanto nós oramos, venha sobre a sua casa. Se você tiver algum medo, tiver algum trauma, tiver alguma dor, quem sabe você vem trazendo de infância essa dor, esse trauma, essa rejeição. Nem você acredita que o céu te escolheu. Porque uma vez eu falei isso para Deus: Deus, o Senhor fez escolha errada. E o Senhor disse: não fiz escolha errada, eu te chamei, filha. Aleluia. Eu te chamei para um propósito, te chamei para um chamado. Eu disse para Deus: então me ajuda nos meus temores. E Ele tem feito isso sobre a minha vida. Então eu quero orar para liberar sobre a sua vida. Você não vai viver uma vida de estagnação, não, de dores, não, só de tristeza, de angústia, não. Você fará algo para o Senhor. Deus vai entrar na sua casa, entrar na sua vida, e eu vou orar por você
nessa noite. Amém? Oremos. Espírito Santo, amigo fiel, nós queremos te louvar por este momento de compartilhar a tua palavra. Já sentimos a tua presença nesse estúdio, Pai. Sentimos de forma notória que o Senhor está nessa conversa, que o Senhor está neste ambiente. Eu sou grata a Ti pela vida da pastora Cristiane, que tem sido canal de bênção a milhares e milhares de pessoas. E eu te peço, Pai, que neste momento, enquanto eu oro, visita este endereço, este apartamento, esta casa, este bairro, esta prisão, esses traumas, essas dores, esses complexos de inferioridade, esta voz que não é do Senhor. Quem sabe foi a voz de um marido, a voz de uma mãe, a voz de um pai, e disse para essa pessoa: você não chegará em lugar nenhum, Deus não tem propósito sobre as suas vidas. Mas que esta noite essas cadeias sejam quebradas, que esta noite essa pessoa não vai receber espírito de medo, mas de amor, de equilíbrio e de poder. Que o Senhor venha entrar em áreas que eu não posso entrar. Entra, Senhor, restaura a identidade. O Senhor precisa de Débora, o Senhor precisa de Jael, e o Senhor precisa de Baraque. Cada um, Senhor, usada do seu jeito, da sua forma de ser. O Senhor precisa de um melancólico, de um sanguíneo, de um flemático. Ah, Senhor, Deus, o Senhor precisa na tua obra, Pai. E que esta noite, esta pessoa seja ativada no ministério. Que esta noite, essa pessoa venha ter consciência do que os céus já liberou sobre a vida dela. Espírito Santo, se tem alguém que ainda não conhece a Ti, que está vivendo momentos difíceis, crise de identidade, alcança esta casa pela Tua graça. Alcança esta família, liberta este marido, liberta este filho, repreende toda opressão desta casa, repreende todas as guerras internas, repreende todas as guerras externas, em nome de Jesus. Que cada ouvinte, Senhor, que está escutando neste momento, aqueles que escutará depois, que a casa seja presenteada pela Tua presença, ainda esta semana. Entrega uma vitória neste endereço, ainda esta semana. Traga livramento a esta casa. Toda ferramenta preparada do adversário contra a nossa casa não prevalecerá. Repreende todo o mal, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, viu? Amém. Obrigada pela sua disposição, por ter vindo, pela palavra. Amém. Por se deixar de ser usada por Deus mais uma vez, viu? Que o Senhor te abençoe, continue te abençoando, guardando, usando aí nos 4 cantos dessa terra, que Ele vai te levar em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Amém. Gente, acabamos agora, estamos acabando. Que Deus abençoe você, sua casa. Obrigada por você ter assistido aí até agora. Tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração. Se o Senhor falou com você e você sentiu Deus aqui nesse programa, envia para alguém. Vai ficar gravado. Eu sempre falo aqui que a internet é uma coisa assim, né? Muito doida, né? Que ela vai ficar pro resto da vida. Essa palavra vai ficar, essa mensagem vai ficar gravada aí na internet. Então, assim, pessoas vão assistiram ao vivo e pessoas vão assistir durante muito tempo ainda, anos e anos, vai essa mensagem estar aí. Então, compartilha com alguém para que pessoas sejam edificadas, fortalecidas, se sintam valorizadas nesse momento, porque foi isso que Deus falou aqui, que você tem um valor, que você é único. Deus abençoe você e a sua casa e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Tchau, tchau. Deus abençoe, tchau.